Olá, meu nome é Gabriele Violante. Eu sou graduando de Direito pela Universidade Norte do Paraná e vim apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, cujo tema é a pena privativa de liberdade no Brasil e a ressocialização. Esse trabalho traz o conceito de direito penal, suas funções e princípios, assim como o contexto histórico das penas privativas de liberdade, situação atual nas penitenciárias e como isso interfere na segurança pública e na ressocialização, assim como alternativas diversas da pena privativa de liberdade. O problema de pesquisa tem como pergunta: a pena privativa de liberdade no Brasil é de real eficácia no combate à criminalidade? E qual a importância da ressocialização neste contexto? Os objetivos desse trabalho visa questionar a eficácia da pena privativa de liberdade como método punitivo e o sistema de reintegração do delinquente na sociedade, assim como analisar como funciona o sistema carcerário do Brasil e seus problemas, estudar a importância da ressocialização para a segurança pública e entender como funciona a aplicação de penas alternativas. Examinar a eficácia da pena privativa de liberdade nos tempos atuais e verificar a relação entre o sistema prisional e o alto índice de criminalidade, além do crescimento do crime organizado no Brasil. O direito penal é o conjunto de princípios e leis destinados a combater o crime e a contravenção penal mediante a imposição de sanção penal. Assim, o direito penal visa proteger os bens jurídicos mais importantes para a sobrevivência do ser humano em sociedade, através de combinação, aplicação de sanções e execuções. E tem como função ético-social o objetivo de uma função educativa, criando um efeito moralizador para se atingir uma ética que deve reinar em toda a coletividade. A função garantidora por si entende que o direito penal tem por obrigação o dever de tutela e vigilância do bem jurídico tutelado por ele. O direito penal, apesar de ter como fato sancionador único e exclusivo a lei, é regido por inúmeros princípios, que são responsáveis pela função de nortear o legislador na criação de um tipo penal, bem como de direcionar o julgador em sua aplicação, desempenhando com isso papel de relevante valor para o direito. Dentre os mais importantes para o estudo deste trabalho são o princípio da humanidade, que entende que o réu deve ser tratado como ser humano que é. A pessoa que se vê privada de sua liberdade deve ter todos os outros direitos conservados, tais como a vida, saúde, dignidade, integridade física e etc. O princípio da proporcionalidade significa dizer que deve haver perfeita correspondência entre a gravidade da infração e a pena a ser aplicada, não sendo possível que haja discrepâncias entre estes dois pontos. E, por fim, o princípio da dignidade da pessoa humana, que infere-se que tudo aquilo que infringir a dignidade da pessoa humana, consequentemente, há de ferir o Estado democrático de direito. Na antiguidade, desconhecia-se a privação de liberdade total, sendo considerada sanção penal. O encarceramento de delinquentes não tinha caráter de pena, mas o de preservar os réus até o seu julgamento ou execução. Nas civilizações mais antigas, a prisão servia de contenção com a finalidade de custódia e tortura. No Brasil, penas como pena de morte, penas corporais, açoite, mutilação, queimaduras, degredo para os galhos e outros lugares, confisco de bens e multa, ainda com humilhações públicas, onde eram exemplos de pena, sendo aplicados na colônia, o que foi modificado com a Constituição de 1824. Atualmente, no Brasil, contamos com três tipos de pena privativa de liberdade, sendo essas o regime fechado, na qual o condenado fica completamente isolado do meio social e privado de liberdade física de locomoção, através de seu internamento em estabelecimento penal apropriado. O semiaberto, na qual o condenado é obrigado a trabalhar em comum com os demais no interior do estabelecimento durante o dia e durante a noite recolhe-se à cela individual ou dormitório,
coletivo. O regime aberto, o qual é aquela cuja execução baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado, de acordo com o artigo 36 do Código Penal. Vê-se como sistema carcerário um conjunto das unidades de todos os tipos de regimes penais, masculinos e femininos, e é nesse sentido que o Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, afirma que o sistema penitenciário brasileiro é um dos 10 maiores do mundo. O sistema carcerário é parte do conjunto de mecanismos de controle social que uma sociedade tem para punir a transgressão da lei. Não é novidade o que se passa com as penitenciárias brasileiras. A falta de eficiência do sistema do Estado e com as superlotações das celas, sua precariedade e insalubridade tornam as prisões um ambiente propício à proliferação de doenças, causando até mesmo a morte. Pode-se argumentar que a lei de execução penal traça objetivos teóricos bem delineados, porém, na prática, a contradição é notória. Os direitos dos apenados não são devidamente garantidos nem assegurados. As condições carcerárias não proporcionam condições de integração dos presos na instituição. Somente atingem a função de punir. O sistema prisional brasileiro deve ser concebido como última solução para a problemática da violência, pois a prisão não é, nunca foi e jamais será a solução possível para a segurança pública de um povo. Hoje em dia, no Brasil, existem três grandes organizações criminosas, que são conhecidas como Terceiro Comando, Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital. Todas essas listadas aqui possuem o respaldo da ilegalidade, compactuando com inúmeros delitos. Os mais comuns são narcotráfico, tráfico de armas, assalto a banco, extorsões e demais crimes. O surgimento dessas facções criminosas em questão tem o possível nascimento nos presídios brasileiros, tendo em vista as condições desumanas e degradantes que a grande maioria dos detentos se encontra. Evidentemente, a relação estrita que a atuação das facções criminosas dentro dos presídios tem com o crescente número de reincidência criminal, uma vez que pequenos delinquentes são recrutados e passam a integrar organizações criminosas mais especializadas e lucrativas. De acordo com o artigo 1º da Lei de Execução Penal, a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. O Estado, através do sistema prisional, não consegue cumprir o papel de ressocializar, pois, segundo pesquisas, o índice de reincidência é aproximadamente de 70%, ou seja, 7 em cada 10 presos que deixam o sistema prisional voltam ao crime. O grande problema do sistema prisional se dá devido aos altos índices de criminalidade, pois é certo que os legisladores editam leis em cima de leis e não se verifica a diminuição considerável na criminalidade do país. Dessa forma, entendemos que os criminosos delinquentes não se intimidam com a lei. Ao que se refere às penas alternativas à prisão, tem como finalidade evitar o encarceramento do determinado réu cuja infração penal tenha sido mais leve. As penas restritivas de direitos são previstas expressamente no artigo 43 do Código Penal, sendo elas prestação pecuniária, perdas de bens e valores, prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, interdição temporária de direitos e limitação de fim de semana. Quanto à eficácia, o caráter educativo e social da pena alternativa é considerado um dos meios mais eficazes de prevenir a reincidência criminal. O infrator, ao ser beneficiado com essa medida e cumprindo sua pena em liberdade, deverá ser constantemente monitorado pelo Estado e pela comunidade, facilitando grandiosamente a sua reintegração à sociedade. Por fim, conclui-se que as penas sempre visaram o castigo e vingança ao mal praticado. Porém, desde o início do século, mostrou-se incoerente ao que se refere o controle de criminalidade nos tempos atuais.
tendo em vista que os estabelecimentos prisionais do nosso país não estão mais suportando seu crescimento populacional. O que se vê atualmente no Brasil são instituições penitenciárias conhecidas como escolas do crime, que não cumprem seu papel ressocializante. Uma utopia seria crer que os problemas que envolvem o sistema carcerário seriam solucionados com a aplicação de penas alternativas. Porém, a utilização dessas penas é um eficiente instrumento na diminuição criminal e a prevenção dos índices de reingresso no sistema prisional, sendo mais interessantes que o sistema privativo de liberdade. Por fim, a utilização de tais penas alternativas e a provável diminuição da população carcerária será um dos fatores de respeito à dignidade da pessoa humana, resguardada pela nossa Carta Maior, assim como a economia aos cofres públicos dos valores referentes à manutenção de presídios e destes presos, bem como a diminuição dos problemas que a superlotação carcerária provoca, como verdadeira escola do crime ou uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento, o que traz grandes prejuízos de interesse de segurança pública. Por fim, algumas referências que foram importantes para a realização desse trabalho, e eu agradeço a todos pela atenção.